Olá, estamos de volta com mais um programa Educação em Pauta. O nosso convidado de hoje é o professor Licínio Lima. Ele é doutor em educação, professor catedrático do Departamento de Ciências Sociais da Educação da Universidade do Minho, em Braga, Portugal, onde leciona desde 1981. O professor Licínio participou como conferencista do primeiro Seminário Internacional Luso-Brasileiro de Ciências da Educação, que aconteceu aqui no Campus Natal Central do IFRN, nos dias 23 e 24 de setembro. Um dos objetivos do seminário foi aprofundar os conhecimentos acerca de um dos educadores mais importantes do Brasil e também do mundo, o pernambucano Paulo Freire. E é sobre esse assunto que a gente conversa com ele agora. Olá, professor, seja bem-vindo aqui à terrinha. Né? Obrigado. E eu queria começar esse nosso bate-papo o senhor explicando para a gente, para os telespectadores, o que distingue Paulo Freire dos demais pesquisadores em educação. Não falo só no Brasil, no mundo de uma maneira geral. Sim, certamente. Bem, Paulo Freire, em primeiro lugar, distingue o facto de, na sua própria definição, ser um pernambucano, brasileiro, cidadão do mundo, que a partir da sua inscrição geográfica, histórica, cultural, desenvolveu um trabalho que, situando-se no local, numa região concreta, num tempo histórico concreto, se foi ampliando sucessivamente e é hoje um dos vultos importantes da história da pedagogia e do pensamento educacional. Para muitos autores, Paulo Freire é, muito provavelmente, o pedagogo mais relevante da segunda metade do século XX. Distingue Paulo Freire, enfim, podemos distingui-lo por várias dimensões. Uma primeira dimensão, eu diria, a sua relação entre a teoria e a prática. Freire é naturalmente um académico, um teórico, mas, na verdade, em geral, escreveu livros sobre coisas, realizações, factos, experiências educativas que realizou previamente. Com poucas exceções, os seus livros refletem sobre o que ele realizou. Refletem criticamente, teorizam a prática e, portanto, de certa forma, fazem uma profunda ligação teoria-prática, que o autor, aliás, defende sistematicamente através do conceito de praxis. Uma prática que é reflectida, que é pensada, e por isso Freire é contra o espontaneísmo, o puro vanguardismo, o fazer sem pensar o que se está a fazer. O amadorismo na educação. Sim, o amadorismo na educação. Pode ter belíssimas intenções, mas que não sabe para onde caminha. Este é um dos aspectos fundamentais. Podemos dar como exemplos, por exemplo, o livro A Extensão à Comunicação. Extensão à Comunicação é já um livro escrito fora do Brasil, depois que se exila após o golpe militar de 1964, que depõe o presidente João Goulart. E Freire está, nessa altura, a trabalhar no Chile, no contexto da reforma agrária, e reflete sobre a extensão, que é um conceito que vem do domínio rural, do desenvolvimento rural, não é? Da extensão rural, e fala a propósito da extensão educativa como uma técnica de levar o outro a mudar o seu comportamento, quer o outro queira, quer o outro ou a outra não queira. Isto é, modernizar o outro, não é? Ou endoutrinar o outro num sentido que nós achamos que é conveniente, mas que o outro pode não achar que seja conveniente, ou pode ter outras perspectivas, outros horizontes. Portanto, a Extensão à Comunicação é uma obra que resulta da experiência de Freire no Chile, como educador no contexto da reforma agrária, em que Freire escreverá um livro, enfim, explicando como a educação é sobretudo comunicação, é sobretudo um diálogo, e daí a sua perspectiva dialógica, cá está uma marca da pedagogia freiriana, o diálogo, a comunicação é fundamental. Essa marca do diálogo como fundamental para a educação não estava presente em outras teorias de ensino? Nós nunca podemos afirmar isso na história do pensamento educacional. O que nós podemos dizer é que ela não estava presente com esta intensidade e, sobretudo, não estava presente com esta intencionalidade.
Quer dizer, o diálogo em Freire não é um problema apenas comunicacional, é um problema de ordem política. Porque para dialogar é preciso ter voz. Ora, o oprimido, o explorado, o marginalizado não dialoga. Não dialoga em primeiro lugar porque não domina o discurso necessário, não tem a confiança necessária, não tem a oportunidade necessária para ter voz. Em segundo lugar, porque não o deixam ter voz e não querem dialogar com ele. E, portanto, Freire diz, nessa situação de dominação, mesmo os educadores, os professores, as professoras, não é? Tendem a fazer comunicados e não a comunicar. Porque o comunicado é unívoco, o diálogo é bionívoco, o diálogo é uma relação social. E, desse ponto de vista, é indispensável para que haja diálogo que eu tenha o mínimo de segurança, de confiança. Não é que eu saiba falar, é que para além de saber falar eu possa falar, eu me sinta livre. E é por isso que uma outra contribuição grande de Paulo Freire é a contribuição do seu conceito de conscientização. A tomada da consciência crítica de quem somos, não é? Para onde vamos, que mundo é o nosso, qual é a condição da nossa existência. E isto é um processo de alfabetização. A alfabetização é isto. Por isso que em Freire, outro grande contributo freiriano, a alfabetização não é o ABC ou o BABA, ou, como ele dizia, à época a Eva viu a uva. A alfabetização é uma leitura crítica do mundo que permite esse diálogo, permite a tomada da palavra, é uma forma de inscrição no mundo, que nos prepara essa alfabetização crítica, porque nós, diz Freire, mesmo os analfabetos já sabem ler o mundo. Isto é, um cidadão adulto, por exemplo, já tem uma leitura do mundo. Porque ele trabalha, ou ela trabalha, porque ele ou ela é pai e mãe, porque adquiriram vários conhecimentos da experiência feita, porque adquiriram uma cultura local, seja do mundo rural, seja do mundo fabril, do operariado. E, portanto, um adulto não chega virgem, digamos, à escola. Um adulto não é um indivíduo que não tem conhecimento. Não, o adulto conhece várias coisas. O seu conhecimento é distinto do conhecimento escolar. O saber prévio dele é levado em conta nesse processo. Aí está outra grande contribuição. Quer dizer, não entra no círculo de cultura para fazer a alfabetização, deixando para trás e esquecendo o seu conhecimento, mas, pelo contrário, o círculo de cultura começa, em termos metodológicos, com os animadores dos círculos, os educadores, conhecendo a realidade histórica, social, económica, a condição humana dos alfabetizandos e levantando até o seu universo, por exemplo, vocabular. E é a partir desse exercício sofisticado de codificação e de descodificação que depois se vai montar toda a estrutura, que é uma estrutura aberta, mas é uma estrutura com objetivos, não é? E se vai partir do mundo da realidade do educando. Paulo Freire ficou conhecido, sobretudo, por um método de alfabetização que ele criou para alfabetizar adultos. A gente não vai reduzir Paulo Freire a apenas um dos produtos que esse pensamento dele gerou. Mas, enfim, é um método que se mostrou bastante eficaz. Em 40 horas ele conseguiu alfabetizar pessoas, gente do campo, adultos, né, pessoas que nunca tinham ido para a sala de aula. E eu pergunto, o Brasil de hoje não é muito diferente do Brasil de Paulo Freire, principalmente no Nordeste brasileiro. Por que que o método dele, que se mostrou tão eficaz, não é aplicado simplesmente pela escola? Eu diria que há provavelmente várias razões. A primeira razão é de que um método nunca é apenas um método e está longe de ser um conjunto de técnicas ou de procedimentos pedagógicos. Freire deixa muito claro isso. Quer dizer, na verdade, o método é uma derivação do seu pensamento pedagógico. Assente na curiosidade epistemológica do ser humano. Para Freire, todo o indivíduo tem curiosidade, quer saber mais, tem uma vocação ontológica para saber mais e, portanto, convém que a educação, a cultura, a escola não matem essa curiosidade, pelo contrário, tomem como ponto de partida essa curiosidade que é normal no ser humano, porque o ser humano é inacabado, mas sabe-se inacabado.
em termos freirianos, o inacabamento, a incompletude do ser humano é um elemento que, de certa forma, nos projeta para conhecer mais, para ter curiosidade, para conhecer o mundo à nossa volta. E, portanto, essa base é fundamental. Quer dizer, mais do que o método, acima do método, para além do método, há uma teoria pedagógica, há uma epistemologia. É claro que depois o método tem determinadas especificidades. O método é muito exigente. Quer dizer, ser animador de um círculo de cultura, ou ser educador, professor ou professora, num contexto destes, é muito exigente. Porque exige da educadora, do educador, uma preparação que, de certa forma, é contrária à preparação pedagógica dos professores, que é mais conteudista, é mais racionalista, mais técnica, mais instrumental e, de certa forma, pretende fazer um corte com a história do indivíduo, com a cultura do indivíduo. Portanto, eu diria que, naturalmente, as 40 horas, nós temos que, enfim, refletir sobre elas. As 40 horas procuraram fazer os fundamentos daquilo que nós podemos dizer, chamar uma educação básica inicial, que evidentemente deveria ser continuada, deveria ter impacto na transformação da vida das pessoas, e nós ouvimos alguns testemunhos durante o seminário de alguns alfabetizandos de Paulo Freire e da sua equipa em Angicos faz 50 anos, não é? E vimos que algumas daquelas pessoas ficaram efetivamente marcadas para toda a vida. Agora, a educação é um processo. Claro. Para Freire, evidentemente, aquela circunstância é o início de um processo, que lamentavelmente foi interrompido pela própria história política do Brasil. Sim. Mas que poderia ter tido um impacto muito grande. Exatamente, porque a época, hoje a gente vive numa democracia, quer dizer, teríamos aqui um ambiente propício, que naquela época, né, ele não pôde levar adiante aquilo, mas me parece que é uma questão de preparação, e que Paulo Freire acaba no mesmo rol daqueles chamados clássicos, Freud, Marx, Montessori, em que muito se fala, mas do qual pouco se lê. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar no próximo bloco. Com mais de 100 anos de história, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte é formado por 19 campos espalhados por todo o estado. Ao todo, eles oferecem 187 cursos, sendo 101 cursos técnicos nas modalidades Integrado Regular, Integrado Proeja e Subsequente, 35 cursos superiores de graduação tecnológica e de licenciatura, 4 cursos de pós-graduação e 47 cursos de formação inicial e continuada, totalizando mais de 25 mil alunos em sala de aula. E o trabalho realizado pelo IFRN não para. O novo desafio agora é a implantação de mais 2 campos pelo interior do estado, em Parelhas e em Lages. A previsão é de que eles comecem a funcionar em 2014. Além disso, o campus da Cidade Alta também vai receber no próximo ano um anexo, no bairro das Rocas, em Natal. E é assim, de sonhos e realizações, que o IFRN vem cumprindo sua função social no Rio Grande do Norte. É o ensino de qualidade voltado para o desenvolvimento do nosso país. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Uma produção da Coordenação de Videoproduções do IFRN. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos.
Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A gente volta a conversar com o professor Licínio Lima e no bloco anterior a gente encerrou falando sobre essa questão da preparação do professor para aplicar não só o método, mas para entender a pedagogia de ensino de Paulo Freire. Na sua opinião, no Brasil e em Portugal, que é o seu país, os professores eles recebem, não vou dizer um treinamento, que não é uma palavra boa para falar educação, mas uma formação adequada para aplicar métodos como do Paulo, aplicar a teoria do Paulo Freire? Bem, é sempre difícil generalizar, mas eu creio que não. Quer dizer, nós temos tido, sobretudo na Europa, em Portugal estamos a viver um momento que me parece ir nessa direção. Temos vivido, como dizia, um processo de tecnicização, de instrumentalização, de didatismo, se quisermos, da formação inicial e, em parte, continuada de professores e professoras. Quer dizer, o professor, a professora, logo na sua formação inicial, precisam de conhecer os conteúdos que vão ensinar, seguramente, não é? Freire, sobre isso, é muito claro: ninguém pode ensinar aquilo que não sabe, diz o autor. É óbvio, não é? Se eu vou ser professor de matemática, ou de inglês, ou de física, naturalmente eu tenho que conhecer com profundidade os conteúdos, as matérias, quer dizer, a forma de pensar, as teorias, os modelos experimentais ou os paradigmas culturais que vou trabalhar. Isso é indispensável, isso é incontornável, mas é insuficiente. É uma condição necessária, naturalmente, mas é uma condição absolutamente insuficiente. Porque não basta saber muitíssimo de matemática, ou de química, ou de francês, ou de inglês, para ser um bom educador nessa área e para preparar crianças, jovens, eventualmente adultos, para horizontes de conhecimento, de busca, de pesquisa, de procura, de indagação, de interesse e de motivação pela própria área de conhecimento. E, portanto, eu diria que aqui o pensamento educacional, a história da pedagogia, a psicologia educacional, a sociologia, a compreensão do mundo complexo, porque é que aluno pode ser indisciplinado ou indisciplinado, se é efetivamente indisciplinado ou não e que conceitos de indisciplina é que nós estamos a usar, como é que se organiza a sala de aula, como é que se faz a planificação didática, tudo isto é relevante. Ora, eu creio que, na Europa especialmente, a formação inicial de professores e professoras está a orientar-se por uma perspectiva demasiado estreita, uma perspectiva técnica. Eu digo didatista, não é nada contra a didática, é o exagero técnico da didática. Não é? Muito centrado no método, na técnica, muito centrado no respeito, demasiado respeitoso, passo o pleonasmo, pelo que está no programa, porque está nas metas curriculares, porque está ao redor disto tudo. Por exemplo, as grandes editoras de livros didáticos e pedagógicos têm hoje um poder sobre os professores e educadores, ao construir os livros de texto para os alunos, o livro de texto para os professores, os materiais em CD-ROM, vídeo, etc. Tudo isto parece facilitar imenso a vida de professores e alunos. É certo, facilita, mas condiciona, mas constrange, mas orienta num certo sentido. E como não cair no outro lado, de algumas metodologias que deixam tudo tão solto que nada fica? Bem, claro, é preciso um equilíbrio. Naturalmente é preciso um equilíbrio. E, portanto, mais do que um método, nós estamos aqui a discutir uma filosofia educacional e pedagógica, não é? Uma visão do mundo. Não há educação sem uma concepção antropológica, sem uma concepção sobre o que é a sociedade, o que é o ser humano, não é? O que é o progresso, ou o desenvolvimento, ou o amadurecimento do ser, era uma expressão, que é a autonomia do ser do educando, aqui está uma expressão de Paulo Freire. Portanto, é preciso um certo equilíbrio entre essa dimensão
mais criativa, mais autonómica, eventualmente mais centrada nas psicologias de tipo construtivista, nas próprias epistemologias de tipo mais subjetivo e intersubjetivo, com a realidade social, a realidade material da escola, dos educandos, do tempo em que vivemos. Isto é uma dificuldade. Não é fácil de fazer com nenhum pedagogo, com nenhum método, com nenhuma técnica pedagógica. Ora, espera-se que o professor e o educador conheçam vários, tenham relativa autonomia e não sejam forçados a seguir um método oficial ou uma pedagogia oficial, porque se o forem, eles transformam-se em funcionários do sistema. E ele utilizar o ferramental que ele tem em sala de aula, né? Para isso serve a cultura pedagógica dele, para saber no que se adequa àquela realidade, o que não se adequa, o que eu posso pegar daquilo e usar aqui. Sim, certamente. E ele próprio ou ela própria ir pela sua prática reflexiva sobre a prática pedagógica, isto é, pela praxis pedagógica, ir criando também e recriando novas ideias, novas práticas, novas perspectivas, refletindo sobre elas, não é? O senhor falou há pouco, né, que o Paulo Freire era um cidadão do mundo, mas ao mesmo tempo não se pode fugir das condições em que ele foi forjado, esse cidadão. O pensamento de Paulo Freire, esse método mesmo que ele criou de alfabetização, ele tem um caráter apenas terceiro-mundista ou ele é aplicável em qualquer lugar do planeta? Como digo, o método é aplicável em vários lugares, em vários pontos do planeta, certamente, desde que esteja, tenha uma retaguarda, digamos assim, esteja devidamente consolidado numa filosofia educacional. Portanto, o método de alfabetização de Paulo Freire só é verdadeiramente um método capaz de se transformar, capaz de se adequar aos tempos do presente, se tiver como retaguarda o pensamento educacional de Freire. Eu posso dizer-lhe, com espanto às vezes conto aos meus colegas e amigos no Brasil, que vi, não há muito tempo, práticas de codificação e descodificação, práticas de alfabetização numa cidade tão desenvolvida, cosmopolita e bela como Edimburgo, na Escócia, no trabalho com adultos. É curioso isso, não é? Como em vários lugares do mundo, e até da Europa do Norte desenvolvida, há educadores, há intelectuais a, de certa forma, inspirar o seu trabalho em Paulo Freire, não copiando-o, não era isso que Freire queria, que Freire disse várias vezes, não reproduzam as minhas ideias, atualizem-nas, critiquem-nas, quer dizer, confrontem-se com elas, desenvolvam-nas, portanto, procurem outros caminhos. É isso que muitos de nós procuram fazer, de acordo com os seus contextos. E, portanto, significa que Freire foi praticado e estudado muitíssimo e tem sido, desde a Alemanha à Suécia. Eu devo dizer que conheci Paulo Freire em 1976, no meu primeiro ano de universidade, mas quando desenvolvi mais os estudos de Paulo Freire, foi com os meus velhos mestres suecos. Eu trabalhei várias vezes na Suécia e com suecos em Portugal, fizeram parte da minha formação em trabalho de pesquisa, tinha 20 e poucos anos, e que eram grandes entusiastas. Encontrei grandes entusiastas da obra de Paulo Freire na Alemanha, por exemplo. Os Estados Unidos é conhecido como a pedagogia crítica, não é? E como grandes autores da pedagogia crítica norte-americana, consideram Freire, de certa forma, a figura inspiradora dessa pedagogia e de um movimento que se alargou e que alargou horizontes e que foi para além de Freire. Claro, é essa a função. Um clássico é isto mesmo. Freire é um autor clássico por isto. Não é um autor clássico porque dê conta de todos os nossos problemas presentes e futuros, não. É um autor clássico porque ele não é esquecido. Ele vai-se da lei da morte libertando, como dizia Luís de Camões. Quer dizer, ele é relembrado pelas gerações de educadores, de professores, de pedagogos, que ora o criticam, ora seguem as suas ideias, mas lêem-no, estudam-no. Não é possível criticar ou seguir aqueles que nós não conhecemos. E por isso eu digo muitas vezes que é possível discordar de Paulo Freire. Em alguns casos eu diria até que é fatal, dado que a sua obra é enorme, é uma obra escrita ao longo do... Quanto mais se escreve, mais passível de crítica. Certamente. E mais, ela é grande a obra e é escrita ao longo de pelo menos 3 décadas. Ele mesmo se revisiona. Certamente. Em vários conceitos. Conceito de conscientização da primeira fase, por exemplo, em que ele entendeu que talvez fosse um conceito demasiado racionalista, cartesiano,
Não é? Não é suficiente termos consciência crítica dos problemas para mudar a realidade, por exemplo. Se fosse só isso, fácil. Até que seria fácil mudar a realidade. Demais, é. Ora, os clássicos são exatamente estes autores, relativamente aos quais nós podemos estar contra, podemos criticar, mas temos que estudar. E, portanto, um clássico, e Freire é já, do meu ponto de vista, um clássico da história do pensamento educacional, da filosofia da educação, de uma pedagogia política da educação, é um autor que se pode e deve criticar. Não se pode ignorar. Isso é que é impossível. Porque se o ignorarmos, não é o problema de Freire, é problema nosso. Estamos a ignorar, efetivamente, uma figura central, não é, do pensamento educacional. O problema, professor, é que a gente esquece que os professores e os pedagogos também são alunos, também são jovens e eles também foram, não é vítima, mas consequência também de uma época em que se lê muito pouco, em que você não tem essa preocupação, de uma maneira geral, de aprofundar os seus conhecimentos pegando o livro e lendo. Né? Aqui no Brasil, pelo menos, é lamentável a quantidade de leitura, as pesquisas todas mostram que se lê muito pouco no Brasil. Eu fico imaginando você ser professor sem ter essa bagagem, né, da sua área de formação. Então, é possível. Qual o seu conselho, que o nosso tempo está se acabando, que o senhor daria para aquelas pessoas que pensam ser professores, né, o que é importante para a formação delas? Bem, é muito importante ter cultura e ter mundo, não é? No fundo, ler na devida altura as obras clássicas, os autores que interessam, adquirir bases. Quer dizer, o professor, a professora, os educadores têm que ter referências. Não quer dizer que essas referências não mudem ao longo do tempo, mas têm que ter referências, não é? E, portanto, de certa forma, ler estes autores é essencial e adquirir esta cultura é essencial, porque, na verdade, em termos freirianos, a educação é um ato de cultura, é um ato cognoscitivo, é um ato epistemológico de produção do conhecimento. E, portanto, significa que a educação é uma política cultural e é uma prática cultural. Se o professor e a professora não tiverem essa prática cultural, não aguçarem e desenvolverem a tal curiosidade epistemológica, a tal vocação para a educação e formação permanente, que advém do quê? Daquilo a que Freire chamava a vocação ontológica para ser mais. E para ser mais implica perguntar mais, indagar mais, estudar mais, ler mais. Eu diria, isso é absolutamente indispensável. O educador tem que estar neste mundo, tem que conhecer o passado, tem que conhecer as grandes obras de referência, tem que fazer as suas opções. Não tem que ser opções freirianas. Freire entenderia, seria o primeiro a entender. Freire não queria seguidores, não é? Queria pessoas, professores, educadores, que assumissem as suas próprias responsabilidades. De tal modo que ele dizia, bem, eu falo e sonho com o educador progressista. Mas, evidentemente, há uma coisa que é dramática na educação. É que o educador, sendo progressista ou sendo conservador, sendo uma coisa ou sendo outra, não se assuma na sua inteireza. Isso é que é inadmissível. Portanto, o educador tem que ter um quadro de referência cultural, político, moral, ético, axiológico. Tem que se decidir, tem que tomar posição tem que arriscar. Tem que saber o que está fazendo ali, né? E porque é que está fazendo. Exatamente. E isto é fundamental, porque é tomar posição, é ser autónomo, é contribuir desta forma com o seu testemunho para a autonomia dos seus educandos, que é um dos aspectos essenciais. Ok, professor. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. E a gente volta no mês que vem com mais um programa Educação em Pauta. Não perca!